Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, já estamos sim. Boa tarde, Murilo, Boa tarde, Fred, e a todos aí. tudo tranquilo com você? Tudo Tudo certo? bem, tudo tranquilo. Maurício também já está aqui a postos. Quando... Fala, Boa tarde, Maurício, tudo bem? Frederico. Tudo bem? Boa tarde. Prazer em falar com vocês aí. Vamos aí. Tá Antes de joia? mais nada, feliz 2025 para todo mundo. Obrigado. Valeu. Vocês fizeram um bom evento mesmo semana passada, mas eu não tive a mesma condição de estar presente. Parabenizar aí vocês A também por gente essa teve. iniciativa. Murilo teve aí, Rodrigo também teve aqui, Rodrigo? Não, Isso. não, né? Não, não pude não, estava em aula. Eu não me lembro de ter visto você. Bom, então, estamos iniciando nossos trabalhos, nosso trabalho da Câmara Setorial. Preparei uma apresentaçãozinha, onde a gente vai fazer uma rápida retrospectiva do ano passado e algumas sugestões que foram colocadas para esse ano, tá ok? Então, eu vou pedir para a minha equipe colocar a apresentação, já estamos a maioria aí. Vamos ver, Reinaldo já chegou. Boa tarde, Reinaldo. Então, como eu estava falando, nós vamos fazer uma apresentação rápida, onde eu vou mostrar o que a gente teve no ano passado e o que a gente pode, as sugestões que foram colocadas para nós durante a reunião geral para todos. Então, vamos lá. No início, por favor, gente. No início. Isso, obrigado. Então, vamos lá. Dando início à nossa Câmara Setorial de Agronegócios, né? Desejando um feliz 2025 para todo mundo e que essa Câmara seja muito produtiva. Pode passar? Ok. A internet aqui na LERJ não está lá essas coisas, então, ok. Então, vamos lá. Em 2024, nós tivemos 7 reuniões, lembrando que no final do ano nós tivemos nossa jornada G20, e nessas 7 reuniões nós debatemos, ou pelo menos tentamos debater alguns pontos. Primeiro, as cadeias produtivas do agronegócio. Esse foi um tema onde a gente meio que deu uma paradinha na Câmara Setorial e a gente não conseguiu caminhar muito tempo nisso aí, né? Nós não conseguimos caminhar um pouco, não conseguimos caminhar na Câmara Setorial exatamente devido à dificuldade de estabelecer uma cadeia onde a gente fosse trabalhar, né? Um outro tema também debatido foi a construção do terminal pesqueiro do Estado. O outro, a entidade da FAPERJ, de fomento ao agronegócio, isso já está sendo, já vai começar a ser trabalhado agora, né? Já está sendo trabalhado pelo gabinete da Tia Ju. Também discutimos a agricultura familiar, tivemos um levantamento da atual situação do campo no Estado a partir dos dados do relatório Firjan-Faerj. Quem apresentou foi o Fabrini, isso foi em setembro, foi um painel onde ele apresentou todo esse mapeamento, muito interessante, por sinal, apesar de meio triste. E os temas que ainda foram sugeridos ainda no ano passado foi a indústria do coco, a situação tributária do Estado, licenciamento ambiental e a indústria florestal do norte do Estado. Ok, pode passar? As sugestões nessa reunião geral. Primeiro, trazidos pela OAB, realizar cursos de extensão e pós-graduação com oferta de prático, por exemplo, a advocacia no agronegócio. Atendimento direto e prioritário para o advogado ou advogada como requerente de produtor rural, pessoa física, para, entre outros serviços, obtenção de inscrição estadual
obrigatória para quem desenvolve atividade econômica primária, agrícola, pecuária, pesqueira, de extração de produtos vegetais, bem como a criação animal de qualquer espécie. Realizar fóruns setoriais regionais para debates e aprimoramento quanto à assistência jurídica relacionada aos diversos setores do agronegócio no estado do Rio de Janeiro, utilizando a OAB como elo mediador entre a iniciativa privada, órgãos públicos e a sociedade civil. Desenvolver debates e estudos sobre proposições atinentes aos interesses do setor de agronegócio e da advocacia. Pode passar? E uma única sugestão do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro, que foi incentivar a produção estadual de fertilizantes e defensivos agrícolas, reduzindo a dependência de importações e fortalecendo a cadeia produtiva do agronegócio fluminense. Ok? Pode fechar. Não, desculpa, o calendário. Aí estão nossas reuniões, as nossas reuniões de o agronegócio está sendo realizado hoje, em abril, pode passar. Em maio, será no dia 3/5, também às 14 horas, ok? Em junho, no dia 10/6, também às 14 horas, ok? Então, aí está o QR Code para quem quiser acessar o balanço do fórum completo, balanço de 2024. Pode fechar. Então, minha gente, é isso aí, as sugestões da OAB. Não tivemos da OAB do Sindicato das Indústrias Químicas, não tiveram outras sugestões. Então, lembrando que no ano passado nós ficamos meio empacados naquela coisa de cadeia produtiva, né? Nós não conseguimos caminhar. Eu acho que esse ano a gente precisa caminhar em alguma coisa. Então, precisamos urgentemente criar um tema prioritário ou uma ordem prioritária para que nós possamos iniciar o nosso trabalho, né? Ok? Então, vou abrir a palavra para vocês. Já temos aí o Fabrini, que eu acabei de mencionar, que tinha feito aquele balanço, né, da situação do campo em setembro, um balanço excelente, porque é excelente num determinado âmbito, né, mas que traduzia, que mostrava uma certa realidade que não nos foi muito interessante observar. Então, vou abrir os nossos trabalhos, a fala de vocês, esperando que a gente possa discutir qual o tema que vai ser prioritário e nós vamos começar a debater a partir da nossa próxima reunião, ou qualquer outro assunto que seja pertinente à Câmara Setorial. Ok, a palavra é de vocês. Por favor, levantem a mãozinha. Eu vou pedir para as pessoas, não, acho que todos eles estão aqui, mas eu vou lembrar quem tiver no fórum que não for da minha equipe, que for da Câmara Setorial, por favor, colocar a instituição que representa, a instituição que você vai falar, né, ao lado do nome na telinha. Então, está aberta a discussão e a palavra para vocês. Só levantar a mãozinha ou falar diretamente. Fred, Marcelo Irineu. meu amigo, saudações a você, toda a sua equipe, aos demais colegas aí, membros do fórum. Eu tô saindo aqui de um imbróglio cirúrgico, né? Mas ainda assim eu acredito que eu possa contribuir com as discussões. Bom, a primeira coisa que me saltou aos olhos do ano passado para cá, Fred, e por favor, os demais, por favor, façam as correções das minhas falas, foi a questão de a dificuldade de dados e informações sobre o agronegócio. A gente tem, sim, como você bem falou anteriormente, a gente tem informações espaçadas aqui e ali, mas a gente não tem efetivamente
dados suficientes para a gente poder pensar, imagino, políticas públicas de grande, ou de grande repercussão, ou de média, ou pequena. Pequena a gente sempre tem uma ação ou outra, mas uma ação mais contundente que estimule o surgimento de uma agricultura forte, ou ainda de uma indústria pesqueira organizada, né? E outras ações que se fazem necessárias. A gente tem agora a possibilidade do Rio de Janeiro vir a ser um grande produtor de fertilizantes, não só para o Rio, mas para várias regiões do Brasil. E aí eu fico me perguntando, né, como é que a gente aproveitaria se essa indústria de fato ocorrer ali pela região, se não me engano, de Maricá, não, Macaé, né? Como é que o Estado do Rio de Janeiro se comporta frente a uma oportunidade como essa? A gente sabe que temos idiosincrasias no nosso estado, né? Que a depender do que a gente queira que ocorra, a gente vai ter uma resposta, reações. Nem sempre essas reações vão ser interessantes. Eu me lembro de uma discussão do ano passado sobre essa questão de estimular a produção, não me lembro se foi de ovos ou se foi leiteira, mas haveria então o surgimento de uma competição com outros estados vizinhos, né, ao Rio de Janeiro. Isso poderia surgir, insuflar, talvez. Então, são muitas questões do que eu estou colocando aqui, mas é justamente por isso, porque me parece que a gente tem uma dificuldade, primeiro, de acessar dados e informações. Eu me lembro que agora, no início do ano, eu participei aqui no fórum, final do ano passado, início desse ano, alguns projetos que eu tinha em mente na área de inteligência artificial, uma pesquisa que está sendo feita pelo Ministério da Agricultura, né, que eu participei aqui, uma listagem de alguns questionamentos e não tive nenhuma resposta. E eu quero crer que foi justamente por isso, porque as informações estão esparçadas, né? E, por favor, me corrijam em tudo que eu falei, né, para que a gente possa avançar aí. Obrigado mais uma vez, Fred. Isso, Marcelo. Espero que sua recuperação seja maravilhosa. Marcelo, você é do Cefet, não é isso, Marcelo? Perfeito, meu irmão. Tá bom. Então, depois você coloca a sigla do Cefet aqui ao lado. Sigla não é, né? O nome, Cefet, ao lado do teu nome, só para que a gente Ok. possa. Valeu, obrigado, Marcelo. A palavra está aberta. Quem mais? Tudo bom, Fabrini? Firjan chegando aí, em peso. Ronaldo também. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde, Fred. Como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo, querido. Prazer em vê-los. Prazer todo meu. Deixa eu atualizar vocês, então, com relação a dois pontos que o nosso colega colocou aqui, né, professor Marcelo, com relação a... Bom, vou me reapresentar. Meu nome é Fabrício, eu sou aqui da Firjan, eu sou assessor do Conselho Empresarial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas. Deixa eu só configurar aqui que está aparecendo um negócio de mudança de idioma para o meu Teams. Eu sou assessor do Conselho de Agronegócios, Alimentos e Bebidas. E nós, enquanto Firjan, nós temos acompanhado muito essa questão aí do polo de fertilizantes. Rio de Janeiro tem hoje vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico um centro de excelência em fertilizantes que está sendo montado lá na UFRJ, em parceria no Polo Tecnológico, né, em parceria com o governo federal, em parceria com a Secretaria Especial do governo. Então, enquanto visionários da recuperação do agronegócio do estado do Rio de Janeiro, a gente tem acompanhado essa questão do fertilizante. E, além da questão do fertilizante,
que é uma demanda do Estado do Rio de Janeiro, que é a construção da Estrada de Ferro 118, que ligaria Espírito Santo, né, mais precisamente no Porto de Tubarão, ao Porto do Açu. Porto de Tubarão já é ligado a toda a região do centro do nosso país e poderia ter um transporte ferroviário, né, de grãos, de insumos sobretudo soja e milho, para ser escoado via Porto do Açu. E com isso, e a ideia é que o retorno dessa malha ferroviária seja usada para levar fertilizantes para a região centro-oeste. Então, a ideia é que com isso baratearia os insumos básicos, né, para qualquer tipo de alimentação animal, e aí você recuperaria no estado do Rio de Janeiro algumas cadeias potenciais, sobretudo a cadeia da avicultura de postura, a cadeia da avicultura de corte, a cadeia da suinocultura, né, que talvez seja um pouco mais adaptado à realidade das nossas propriedades. Nossas propriedades são propriedades micro, são propriedades familiares, né, a gente nunca vai ser grande concorrente com relação ao agronegócio do restante do país. Então, a intenção é que a gente, na verdade, seja diminua a nossa dependência externa do agronegócio. Não sei se vocês tiveram acesso, depois eu posso até compartilhar aqui. O último dado que a gente teve acesso à balança comercial do estado do Rio de Janeiro em relação aos outros estados é deficitária em 97 bilhões de reais. Isso porque nós temos o petróleo. Se a gente não tivesse o petróleo, a gente seria deficitário em aproximadamente 180 bilhões de reais. Então, eu acho que, voltando tudo que a gente conversou no ano passado, criar uma grande força-tarefa, criar uma grande unicidade de instituições para pensar o desenvolvimento do agro no Rio, e acho que sem esquecer a Secretaria Estadual de Agricultura, porque sem a Secretaria Estadual de Agricultura, a gente pode ter 300 milhões de ideias, mas nenhuma delas vai se concretizar de fato, porque o órgão executor e operacionalizador do agronegócio dentro do Rio é através da Secretaria de Agricultura, né? Então, nós temos algumas iniciativas que a gente faz parte, como, por exemplo, o Polo de Inovação Tecnológica, né, do agronegócio no estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, né, a Câmara Setorial de Agronegócios, nós temos o Conselho Empresarial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas, nós temos conversas abertas com a Embrapa, com a Secretaria de Agricultura, mas como, e aí fica a grande interrogação, como a gente operacionalizar e transformar isso para que com o agronegócio, a agroindústria do Rio de Janeiro, ela venha a retomar algum protagonismo, porque os dados, né, a gente apresentou no final do ano passado aí o diagnóstico do agronegócio, que está sendo, a FGV está sendo contratada pela Firjan e pela Faerj esse ano novamente para atualizar esses dados, tá? Até o final de 2024. Então, em breve, a gente deve trazer mais notícias aí. Ainda está no processo de contratação, a parte burocrática, mas em breve a gente deve trazer. Mas a gente tem observado que só tem declinado, né? E pior que a questão do declínio do agronegócio é que o agro ele é muito forte no interior. Então, a gente, tendo uma diminuição da atividade agropecuária e agrícola no interior, a gente está fazendo com que haja uma perca de giro, de rendimento, né, e de manutenção desse homem no interior do estado, que vai acabar complicando o meio de campo do estado, porque senão como que a gente vai empregar esse pessoal no interior? Bom, atualizando, tá? Acho que eu
O Rodrigo lá da COP levantou a mão aí. Então a palavra é sua, Rodrigo. Mas deixa eu te perguntar um pouquinho, só um momentinho, Rodrigo. Fabrício, você falou em criar uma força-tarefa. Também falou na questão do fertilizante e falou na questão da agricultura familiar. Mas você tem assim alguma pauta interessante assim? Isso significa exatamente o quê? O que que essa força-tarefa iria focalizar, na sua opinião, ou na melhor opinião da Firjan, o quê? Fred, a gente pensou, né, e na verdade a gente vem conversando e alinhando aqui. Bom, nós estamos dentro da Casa da Indústria. Então, a proposta original é que a indústria seja a âncora do desenvolvimento. Uhum. Mas, para a indústria ser a âncora do desenvolvimento, a gente tem que fazer vários tipos de articulações. Ô, Maurício, bom ver você aqui, meu amigo. É, vários tipos de articulações para que a indústria tem que entender, e isso a gente tem um discurso aqui dentro de olhar e mostrar ao nosso industrial que ele também precisa de investir para ele ter o fornecedor da matéria-prima dele, dessa matéria-prima oriunda do Rio de Janeiro, que é fornecida pelo produtor rural. Então, assim, ele precisa de saber que investimento, às vezes, até ocasiona a necessidade de você comprar de forma que você deixe a relação força de preço de pagar o mais barato na matéria-prima, que também é uma lógica de mercado, uma lógica industrial, entendeu? E ele vai sempre buscar o mais barato para poder oferecer produtos mais competitivos à população, né? Mas também a gente precisa de pensar vocações, né? Eu estava conversando com uma indústria daqui do estado, que é tradicional, é grande e tudo, e ela precisa de comprar farinha de mandioca. Nós temos um polo produtor de farinha de mandioca lá no norte fluminense, na região de São Francisco da Bapuana e tudo. Mas a farinha de mandioca que é produzida por esses produtores lá, ela não tem as especificações da farinha de mandioca que a nossa indústria necessita para comprar. Então, como que a gente vai fazer isso? E aí, assim, dentre as outras coisas, né, a gente tem demanda, sei lá, vou usar um exemplo fora do Rio de Janeiro, a gente tem demanda por soja. Então, a gente precisa de buscar um mercado de desenvolvimento da soja, né? E aí, fazendo uma parte aqui, todos devem ter acompanhado muito agora, né? O trabalho com grãos tem sido desenvolvido de forma muito racional, muito categórica para o desenvolvimento do, do norte fluminense, sobretudo. E vocês viram a notícia aí da tal da Supercana e das moedas que o Ike Batista vai trazer e que o Ike quer aproveitar os 70 mil hectares do norte fluminense para plantar essa ultra big supercana de produtividade. E já mudou o mindset do potencial investidor. E agora está todo mundo já, pô, querendo. E tem N questões desse negócio dessa cana aí, sobre o combustível de aviação sustentável e tudo. Mas já mudou. O mindset, então não, então eu não vou mais agora, eu vou esperar a supercana vingar e não vou investir em grãos. Então, assim, a gente tem que optar, talvez, por umas duas, três, quatro ou cinco cadeias produtivas que têm mais potencial e talvez todo mundo focar esforço no desenvolvimento dessas cadeias produtivas e as outras, né, para o futuro a reboque. Me parece que enquanto a gente quiser atirar para 30 frentes, a gente não vai conseguir acertar ninguém. Sabe quando você mira bêbada? Então, acho que a gente precisa. E o primeiro passo é colocar todo mundo, Fred, no mesmo fórum de discussão, né? Bom, Rodrigo, Maurício também está com a mão Vamos lá. levantada aí. Vamos lá. Rodrigo, é contigo. Olá, boa tarde.
Meu nome é Rodrigo, sou professor de finanças aqui do COPEAD UFRJ. O meu ponto aqui é bastante rápido, que é o seguinte, que o, foi dito aqui, né, sobre a falta de dados e a importância né, de se conhecer mais sobre, né, sobre não só conhecer mais sobre o ponto final, né, das cadeias produtivas, mas também é, tentar entender mais, seja a visão dos desafios, das oportunidades, dos produtores rurais. E aqui eu coloco o COPEAD da UFRJ à disposição, caso depois queiram desenvolver algum tipo de, através das reuniões aqui, desenvolver alguns tipos de questões das quais o fórum esteja mais interessado em descobrir é, né, como as oportunidades, os desafios dessa ponta final da cadeia produtiva, e aí tendo também conhecimento de diversos membros aqui com pessoas que fazem parte dessa cadeia, para que a gente possa desenvolver instrumentos de pesquisa, para que a gente possa fazer questionários, entrevistas, para tentar coletar esses dados e aí depois fazer a tabulação, fazer e também desenvolver o questionário de ponto a responder essas perguntas, que não é simplesmente colocar um questionário qualquer, né? Você tem que tentar descobrir quais são os pontos principais, como você vai tentar extrair informação sobre isso, quais são as perguntas, quais são os principais, né, KPIs, né, que são os Key Process Indicators para cada questão, e desenvolver um questionário nesse sentido, e eu coloco aqui o COPEAD ou o PRJ à disposição para mais na frente fazer um desenvolvimento de algum tipo de instrumento de pesquisa para que a gente possa responder as perguntas e assim subsidiar a discussão que é realizada aqui com dados reais. Obrigado, Rodrigo. Maurício, Boa tarde a todos mais uma vez, cumprimentando aí a todos. Eu vou voltar ao Frederico e outros membros da Câmara do Agronegócio. Um tema que a gente, pela Federação da Agricultura, o Fabrício já falou, pela Feijão, uma co-irmã importante, que eu acho que a gente, dentro desse fórum, a gente tem que trabalhar fortemente. A questão, eu sempre bato nessa tecla, os investidores, muitas das vezes, e eu estou falando pelo setor agropecuário, tem grande dificuldade em pensar em investimento no nosso Estado quando você olha pelo lado tributário, os problemas tributários que nós temos no Estado, sabendo que é uma dificuldade em todo o país, né? A guerra fiscal é um problema, mas nós temos que olhar o nosso. Se a gente for no Estado vizinho do Espírito Santo, por exemplo, tem inúmeras facilidades e lá os investimentos são mais fortes, um dos motivos é esse. A questão ambiental, e aí quando eu falo ambiental, eu quero que todos entendam que os produtores rurais, o setor produtivo rural, não está aqui querendo burlar a lei, passar por cima da legislação vigente, mesmo porque o Brasil tem a legislação ambiental mais severa do mundo, onde obriga que o produtor rural destine áreas de reserva, áreas de APP, que eu acho importantíssimo, mas eu falo muito na questão de licenciamento, outorga de água, e aí depois vou citar algumas atividades que estão em nossa região com grandes dificuldades por essa questão. Então, é trazer realmente o órgão ambiental para dentro da discussão, entendeu? Para dentro do tema. E tudo isso, e aí para completar a questão de infraestrutura do Estado. Nós temos um problema grave de infraestrutura, né, a questão energética, a questão de transporte, deslocamento de estradas vicinais, condição de deslocamento de todas as nossas produções. Então, quando a gente imagina que tudo isso passa por uma questão política de decisão, eu acho que esse fórum tem uma participação dentro do legislativo importante demais, tá? E quando eu falo da questão, por exemplo, vamos lá, hoje nós temos investimentos acontecendo dentro do trabalho, já falei isso várias vezes, da Embrapa, mostrou que nós temos um potencial de produção de grão de 300 mil hectares. Hoje, qual é o grande gargalo? O nosso grão, e aí esse ano vem mostrar, nós estamos num veranico, que é a falta de chuva durante o verão, que em 10 anos acontece em 9, só depende, às vezes, um veranico é de 60 dias, ou de 30 ou de 15. Esse ano é de 60 dias, né? Terminando agora com muito pouca chuva. Então, aquele investidor que vem e não tem possibilidade de utilizar a água, que mostra já hoje, em alguns casos, que nós temos potencial de usar de maneira racional a água, mas que ele não tem possibilidade legal de usar porque não tem autorização,
afugenta o investidor. Por exemplo, Conilon, eu bato muito nisso, café Conilon, nós estamos do lado do estado vizinho, que é o maior produtor do país de café Conilon. Hoje, é uma das atividades de maior renda por hectare que nós temos no país. Os investidores que chegaram ao norte do estado foram embora, que na hora que foram ver, como é que eu faço aqui para uma autorização? Qual o tempo mínimo que eu tenho para ter uma outorga de água, por exemplo, no estado do Rio? São 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, eu acho que o fórum aqui tem que partir em cima disso. A cadeia produtiva que vai atuar na região, ela vai ser aquela que será mais viável para aquele que vai investir. E isso aí, quando a gente fala nisso, a gente vai ver a história do pequeno, do familiar, do grande. Por exemplo, o grão, ele vai beneficiar tanto aquele que plantou o grão, que ele vai se beneficiar da atividade de produção de grãos, mas vai beneficiar aquele que está ao lado, que produz 100 litros de leite, que tem 1.000 galinhas, que tem a suinocultura. Ele vai ter possibilidade de uma área ele arrendar para grãos e continuar produzindo. Então, favorece a todo mundo. O exemplo que eu vou dar da infraestrutura. Ano passado, em parcerias com várias instituições, IJAN, SEBRAE, a Prefeitura de Campo, promovemos um evento para mostrar o potencial de exportação de bovino vivo pelo Porto do Açu, né? Um dos maiores portos do país, que com condição extremamente favorável. Hoje, se algum estabelecimento fosse montado para que você pudesse exportar esse animal, já está legalizado, o Porto do Açu já está pronto para exportar. Hoje nós temos infraestrutura de estrada para transitar pela cidade de Campos, por exemplo. Nós temos uma estrada do ceramista fechada que, para embarcar 20.000 bois em 48 horas, nós teríamos que passar por dentro da cidade, extremamente inviável, né? Mas a coisa está caminhando, né? Então, eu acho que nós temos que deter a isso. Se a gente for pensar vamos atuar na cadeia específica de leite, eu acho que é um todo, e eu acho que esse fórum tem essa condição de fazer isso. Tá bom? É a minha opinião, eu já falei isso ano passado, não sei como que a gente pode fazer isso, o Fabrini colocou muito bem, nós temos que ter dentro aqui desse fórum, todos aqui são importantes, mas eu sinto muita falta aqui no fórum de representações da Secretaria de Agricultura, e hoje uma outra secretaria, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento do Interior, né? Então tem mais uma secretaria vinculada ao setor agropecuário do Estado. Então, eu acho que temos que tentar caminhar nesse sentido. Obrigado, Maurício. Então, pelo que eu entendi, você acha que devemos focar dentro da questão da carga tributária, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, Fred, eu acho que a carga tributária é importante e bato em cima disso, da questão de trazer o órgão ambiental do Estado, sabendo de toda a dificuldade que tem o órgão ambiental do Estado, todos os problemas que a gente tem, para dentro dessa discussão. Eu acho que nós temos que trazer de uma vez por todas eles para dentro disso. Quando você intensifica um processo produtivo, por exemplo, o uso de água, você libera a área para outras questões ambientais, de preservação, mas vai hoje entrar com um processo de uso de água no Estado. Você não consegue. E nós temos que entrar com isso de uma forma muito rápida, porque, por exemplo, a região... hoje, o uso principal da água é a sedentação humana, é o uso para o ser humano, é claro que é isso. Mas nós temos os potenciais de preservar, de reservar água. Isso quem tem que trazer, porque senão não tem como... Se a gente fosse pensar assim, o Vale do São Francisco hoje não seria o maior perímetro irrigado do país, exportando fruta para o mundo inteiro. Então, se nós não caminharmos nesse sentido, não sei para onde a gente vai caminhar. Ok. As secretarias, por serem órgão executivo, elas não podem participar das câmaras setoriais, mas elas podem ser convidadas a participar de painéis e discussões que a gente promova, né? A gente pode criar um painel e aí eu posso tentar fazer um convite com a secretaria dessa, né? Enquanto governo, eles não podem participar da câmara setorial, tá, Maurício? Mas seria uma ideia interessante, a gente levanta um painel, né? Cria-se um painel onde o tema possa ser transversal, talvez, né? E aí eu faço o convite. Então, o teu foco seria na carga tributária, levando em conta que as estradas, a questão do transporte, ela está começando a se resolver, mas você acha que o principal seria a carga tributária, que é o grande peso, né, no nosso Estado, não é isso? Perfeito. Hoje o tributo, até não só o tributo, na venda de muitos produtos nós temos problemas sérios, o café tem um problema tributário, o leite nós já resolvemos pela Assembleia, foi importante, agora foi aprovado no retorno agora
do ano legislativo, né? Uma pendência que tinha, né? Fabrício tem essa informação também boa, porque... Mas até na compra de insumos, você hoje vai comprar uma máquina, um equipamento no estado do Rio, é mais caro que no Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, quando o estado vizinho. Então, são coisas que dificultam todo um investimento no setor do agronegócio no estado. Lembrando que a questão da carga tributária não deixa de ser uma questão de competitividade, né? Se a gente pensar nos outros estados vizinhos, né? Ok. Ronaldo, meu grande amigo, por favor. Boa tarde, gente. Eu perdi a fala do Fabrini, deu um pau aqui em tudo, o meu microfone não funciona. Eu tive que sair da sala para ir para um canto para não atrapalhar todo mundo. Vou pedir para você Mas mudar eu de canto concordo com o também, Ronaldo. Maurício, hein? Ronaldo, vou pedir para você Oi. mudar de canto também, porque senão tá passando um monte de dados aí atrás para você de campanha, de valores e mais não sei o que. Se você puder dar uma invertida no computador aí, entendeu? Espera aí. Os dados não são sigilosos, não. Ah, Enfim. bom, mas vamos lá. Eu estou nessa Câmara Setorial desde que ela foi criada, o Maurício também. Eu acho que a gente está pecando em discutir cadeia. Estou com o Maurício, estou nessa história em discutir atividade. As atividades vêm se tiverem condições de infraestrutura para vir, tá? Temos aquela história que a gente já falou na reunião passada, da Trimais vindo atrás de eucalipto, e a gente não consegue resolver arrumar funding para fazer os relatórios ambientais simplificados nos distritos florestais. Então, acho que a gente tem que assim, ter mais um consenso geral, e nisso eu concordo eu peguei esse pedaço da fala do Fabrini, a gente pegar algumas pautas comuns e a gente está dentro da LERJ, gente. Então, as propostas nossas têm que ser uma coisa que tem a ver com a ajuda do Poder Legislativo. Tá? O Poder Legislativo não vai ajudar a plantar milho, a plantar eucalipto, nada disso. Então, acho que as grandes pautas, tributária é uma delas, ok, mas já há uma comissão dentro da Secretaria oh meu Deus, de Desenvolvimento Econômico, tá? Indústria e Comércio e Turismo, discutindo isso, tá? E onde também está se discutindo a história com o Pedro Veilar, da unidade de produção de adubo. Uma fábrica dessas, ela não sai em menos de 10 anos. Tá? A média no Brasil para ela estar funcionando, produzindo, se tivesse verba e licença provisória, tá? Ela demora de 7 a 10 anos. Então, o que eu acho que se a gente pudesse focar nesses dois aspectos, um, como o Maurício falou, fazer uma varredura na área tributária, mas aí a gente podia trazer alguém que já está fazendo esse trabalho, que é uma comissão que a Firjan, inclusive, participa também lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trazer essa representação dessa comissão para cá para dentro para fazer a discussão, não a gente começar de novo a questão tributária. A questão tributária no Rio, gente, é simplesmente infernal. Essa semana, nessa casa onde vocês estão aí, tem 5 projetos, 5, tá? 5 PLs em tramitação de deputados distintos, alguns com 3 deputados, tá? Para falar da isenção do ICMS nos produtos de cesta básica, tá? Então, estou dando um exemplo de como é que a banda toca. Aí, ao mesmo tempo que você dá isenção,
porque não era cobrado, voltou a ser cobrado, e aí o cara deixa de poder gerar crédito. O cara lá aí, mais uma vez, volto na história do Maurício. O cara de Minas Gerais, o cara do Espírito Santo, ele também não paga, tá? Mas ele tem o crédito, tá? Então ele finge que paga o governo finge que recebe, não recebe nada, mas ele gera o crédito. Aqui a gente vai ficar, provavelmente, sem pagar, que foi o caso da carne, que a gente teve um ano e meio de trabalho com a ajuda dessa casa. Se não fosse essa casa, a gente não conseguiria sentar com o secretário de Fazenda à época, que era um agrônomo paulista, não vou me lembrar o nome dele agora, Luiz, era um nome duplo, que entendeu a história e fez a conta lá e levou a fazenda, que não tinha renúncia nenhuma. E aí a Casa Civil comprou o projeto e saiu, está em vigor até hoje. Então, eles não pagam, que a cadeia de carne já era zerada, não precisa ter essa nova lei, tá? Mas gera um crédito presumido, tá? Entrega para o comprador deles um crédito presumido. E a outra questão, gente, que a gente tem que, em algum momento, encarar de frente, é chamar o pessoal do INEA a ir para dentro, porque a gente não está conseguindo avanço. Não é só outorga d'água, não. É qualquer coisa, tá? Alguém inventou que um consumo mínimo, para não precisar de outorga, é de 34 mil litros de água por dia, por hectare dia. Sinceramente, um cara que planta qualquer olerícola, num período de estiagem, como a gente teve agora, gasta isso num 1/10 de hectare. Tá? Então, rever, ninguém quer burlar nada, pelo contrário, mas a gente quer poder entrar. A gente tem vou citar o nome, porque ele conta essa história, o Marcelo da Bioverte, lá em Silva de Jardim. Ele tem 2 rios que nascem na propriedade dele, tem um outro que passa, a água não é problema, e ele tem um pedido de outorga d'água que está desde 91. O Paulo Porto, não sei se já resolveu, mas ele estava desde 2005. Nós estamos em 2025. Então, assim, uma outorga d'água para um pequeno abatedouro de aves em Patinoférias. Então, a gente tem que encarar esses problemas de licenciamento no setor agropecuário, que nós somos sempre o último da fila, tá? Então, e toda hora muda, quando você vai falar com a pessoa, já não é aquela pessoa, é outra. Então, eu acho que vale sim colocar para dentro a questão tributária, mas aí eu sugiro, eu posso até me fazer essa interface, perguntar como é que está, que o Pedro vive me cobrando o nome formal do representante da Firjan, que certamente será certamente, provavelmente será o Rodrigo, que a gente acabou de encontrar no elevador, né, o Fabrini. E não sei se ele já está oficialmente formalizado, porque aqui agora qualquer indicação externa tem que passar na reunião da diretoria plena, que é uma vez por mês. Então, não sei dizer se já foi. Mas eu posso falar com o Pedro e perguntar como é que anda essa comissão, né? Ela recém começou. Eu A acho que a comissão gente devia deixar eles trabalharem e a gente trazer o resultado para cá. Qual o nome da comissão, Ronaldo? É uma comissão tributária. Tá. Dentro Eles chamaram gente de tudo que é lugar. Então, tem gente da Tudo bem. agricultura lá, tem gente da Firjan lá, não sei se tem gente da FEComércio. Então, eu acho e o Pedro veio lá, é o cara para perguntar, tá? Tá. Você sabe quem é, né? Ele trabalhava com Polidoro com o ex-presidente da Lege, oh, meu Deus, que está lá em Brasília, o André Siciliano. Graciliano. O Polidoro, o Veilar trabalhava lá com o Polidoro, que o Polidoro é o cara
da indústria do hidrogênio verde e da indústria de ureia, né? É o cara do governo federal que está tratando disso para o Rio de Janeiro, tá? Então, acho que a gente consulta o Pedro. Se você puder consultar, eu te passo o contato dele. Fica uma coisa Sim. muito mais formal, né? Você é o nosso coordenador, é o nosso gerente da Câmara Setorial. Eu acho mais lógico que seja você a perguntar, não eu, na informalidade. E a parte do ambiental, eu acho que a gente devia pegar o dever de casa de listar os maiores problemas que a gente tem, que são simples, né? E chamar alguém de lá para um dia, alguém do licenciamento. Não adianta vir alguém do INEA que não seja do licenciamento. A gente fala muito lá com um parceiro nosso, é o Telmo Borges. Só que ele não é da área de licenciamento. Ele trabalha com a Marie, né? Eles estão com o edital na rua aí monstruoso para recomposição de área, inclusive com floresta comercial. O edital está na rua, da FINEP. Mas então, gostaria de acompanhar o Maurício e sugerir isso. A gente embarcasse esse ano nesses dois temas, tá? De melhorar o marco legal, tanto da parte tributária, dar uma simplificada, que é a gente não. Eu, por exemplo, já desisti. Você falou que eu já desisti de entender. Quando eu acho que entendi, a coisa muda. E a outra coisa é enfrentar o problema do licenciamento ambiental, em todos os problemas que o Maurício citou. Basicamente é isso. Ok, obrigado, Ronaldo. Marcos Maia, boa tarde. Você pode, não tem aqui na tela de onde você é. Você poderia colocar o nomezinho, então falar para mim? O interessante é que você coloque o nome da instituição que você representa, por favor. Marcos. Fred, o Marcos, ele é da Embrapa, Agroindústria de Alimentos, lá do É qual? CPA, e foi uma solicitação do ano passado do Antero para que ele participasse das reuniões, que ele trabalha nessa área de transferência de tecnologia. Ele estava até ausente, eu dei um WhatsApp interno aqui para que ele pudesse participar. Então, ele é da Embrapa, Agroindústria de Alimentos. Ah, tá. Ué, mas ele está aí ou ele só botou? Não sei, eu vou falar para ele. Parece que ele ligou, mas não está exatamente aí. Pede para ele botar Tá, o nomezinho aqui, tá tá? bom. Ok. Então, nós temos aí algumas ideias para que a gente possa trabalhar esse ano, né? O Ronaldo nos traz a questão de fazer um painel sobre licenciamento agropecuário, seria isso, Ronaldo? Seria o licenciamento ambiental para atividades agropecuárias. Para atividades agropecuárias, né? A gente poderia fazer um. Agropecuárias e agroindustriais, né? Por favor, não esqueça a Sim, gente. Porque, não, sim. porque ela tem uma área que licencia a atividade agropecuária e tem uma área que licencia a indústria. Tá? São duas áreas distintas debaixo da gerência de licenciamento. Eu acho que E tem que chamar Nem sei quem é hoje o gerente, tá? Já E foi uma, a da área agropecuária, já foi daquela menina que hoje está na prefeitura, no Ivisa. Agora, eu nem sei quem está lá. e uma outra sugestão também do Ronaldo, trazer a comissão tributária do. Que está sendo coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, tá? Comércio e Turismo, Tá, a bom, CDIX, né? tá. Comércio e Serviços, desculpe. Ok. Bom, então nós temos aí algumas sugestões, quer dizer, na verdade, a sugestão mais direta foi criada aqui pelo Ronaldo, que foi trazer a Secretaria Ambiental para tentar
desculpa, fazer um painel sobre a questão do licenciamento, né, do agronegócio, né, agropecuário e do agroindustrial, e trazer a comissão tributária também para conversar. São 2 painéis, pelo que eu estou entendendo. Vocês, os membros da Câmara Setorial. Alô? Está todo mundo aí? Paralisou aqui todo mundo. Ih, rapaz. Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo e estou te Estamos Ouvindo vendo. bem aqui. também. Estamos ouvindo. Normal para mim também. Tá? Então, para os membros da Câmara Tô Setorial, ouvindo. essas 2 propostas podem ser levadas à frente. O que é que vocês acham? Opinião de vocês. Eu creio que essas 2 propostas, até agora, elas englobam tudo que foi colocado até agora. Eu não sei se todos concordam, mas parece englobar Fred, tudo. É bastante robusto aqui o nosso trabalho. Fred, a questão da agricultura familiar que tinha sido comentada en passant, eu não me lembro por qual pessoa. Eu acho que é um tema também importante a ser tratado. Mesmo porque a gente tem volume de dinheiro voltado para a agricultura familiar. Talvez haja uma necessidade de uma estruturação, né, dessa relação, poder público, agricultura familiar, como é que a gente pode trabalhar isso? Inclusive, isso eu tinha sugerido ano passado também, né? Houve o aceite no ano passado pela maioria aqui do fórum. Eu acho que a gente pode também colocar isso como algo de... E como seria isso, Marcelo? Qual é a sua sugestão para trabalhar essa questão da agricultura familiar? Porque quando eu entendo que essas duas propostas que foram levantadas, elas são bem gerais. Elas trabalham em vários pontos, né? Inclusive a agricultura familiar, né? Provavelmente, né? Sem nenhum problema. Mas você tem se alguma coisa mais, a sua sugestão é que focalize mais na agricultura familiar? De que forma? Marcelo? Veja, eu não tenho agora os subsídios para poder defender Ah, esse meu ponto de vista, tá ok? então Obrigado, Fred. na próxima reunião você traz para a gente uma proposta um pouquinho mais fechada para que a gente possa discutir e levar à frente, tá ok, Marcelo? Perfeito. Ok. Maurício. Ô, Fred, deixa assim uma questão que passou aqui, que eu julgo importante, eu me debato isso já há bastante tempo aqui dentro, e tem muito a ver com a questão até familiar, de produção de agroindústria familiar, de pequenas agroindústrias, e aí parte também para a questão de maiores agroindústrias e parte para o setor produtivo do Estado. Eu já falei isso aqui, nós estamos num processo, agora em maio, pela Organização Mundial de Saúde Animal, o Estado do Rio, junto com outros estados, deverá ser declarado, acreditamos que vai correr tudo bem na ONSA, na Organização Mundial de Saúde Animal, como um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Isso foi uma conquista dos produtores, de todos os setores, da Federação da Indústria. A própria Assembleia Legislativa foi importantíssima nesse processo, da criação de um fundo privado, né, que é um fundo que tem exigência e tal, por aí vai. O que hoje nós deparamos? Qual é o problema hoje? Nós temos um problema sério dentro da Secretaria de Agricultura, e aí especificamente Superintendência de Defesa Sanitária, outras áreas também da Secretaria, é a questão de pessoal, de contratação. Uma das exigências dos órgãos internacionais, da Organização Mundial de Saúde Animal, para a implantação do PNEC, do Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, que hoje é de vigilância, é o número de veterinários no quadro nosso. Hoje nós temos um déficit de 85 veterinários, só para vocês terem uma ideia. E quando eu falo isso, e mês que vem vai ser 87, que 2 aposentam, alguém vem a falecer, e isso passa pela Assembleia Legislativa também. A Assembleia Legislativa tem um poder político muito forte, de cobrança ao Poder Executivo, de cobrança daqueles que elegeram ele lá, que tem que levar isso em frente. Quando eu falo isso, eu falo do sistema de defesa sanitária, que está zelando para aquele produtor que tem 5 animais, para aquele que tem 1.000 animais. Está zelando... Hoje, nós temos vários processos de agroindústrias
de origem animal, que é o que está feito à Secretaria de Agricultura, ao Serviço de Inspeção Estadual, paralisado porque não tem médico veterinário para poder atender essas agroindústrias. Então, isso é de extrema relevância. Nós corremos um grande risco, isso eu já falei também em outras reuniões, de em algum momento, porque é dado ao Estado a condição de zona livre sem vacinação da febre aftosa, mas ele pode ser revertido também, e nós viraremos uma ilha. Então, isso já está tramitando, está na Casa Civil, vai para um lugar, vai para outro, já estamos tentando, que hoje a questão de recuperação do Estado é um problema, já se tentou, já se colocou como uma condição de saúde pública, então houve uma abertura para ter essa contratação. Agora nós já partimos, que eu digo a superintendência, a secretaria, já partiu para o Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura cobra e no Estado não se resolve. Então, para haver existe um conselho de recuperação fiscal a nível nacional que decide todas essas contratações, esses concursos públicos. Então, eu falo isso porque nada que a gente faça aqui e não tem estrutura do Estado, o nosso setor vai estar paralisado. Ok. Então, mais um ponto levantado pelo Maurício, que é a questão do sistema de defesa sanitária, alguma ação que a gente possa fortificar, trabalhar essa questão. Mas eu acredito que, para que a gente possa trabalhar efetivamente, a gente pode, talvez, começar a focalizar nesses 2 painéis inicialmente, né? O Ronaldo vai me ajudar aí com as indicações para que eu possa conversar, e a gente precisa, na próxima reunião, desenhar esses 2 painéis, inclusive, né, para que fique um negócio bem organizado e que eu possa chamar as pessoas com um tema, o que é que elas vão falar, o que é que elas vão conversar. Ok? Pode ser assim, gente? Por mim, sem Perfeito? problema, Fred. Eu queria só complementar. Deixa só, Fabrício, Fred. que senão o teu Desculpa. colega da Fijão vai reclamar que ele está com a mãozinha Não, levantada. é para não perder a linha de pensamento do Maurício aí. Mas pode falar, Ronaldo. Não. Não, eu acho que, quando o Murilo levanta essa história da agricultura familiar, eu faço um pouco de coro com a FAERJ. Agricultura é agricultura, tá? A familiar ela tem um tratamento específico na área de crédito, tá? Então, eu acho que a gente podia ter aqui, e ela tem uma destinação específica, e ela é a mais bem tratada. Porque se você for ver o número de financiamentos rurais aqui no Rio de Janeiro, com recurso obrigatório, que sai para médio e grande produtor, é quase nenhum. Enquanto o Rio já foi recordista de Pronaf, né? Então, acho que a sugestão assim, que eu queria dar ao Murilo é quando você quer focar alguma coisa na agricultura familiar, que andaram mudando algumas coisas, aquela questão de aptidão do DARF, declaração de aptidão ao Pronaf, não é DARF, não, declaração de aptidão. CAF. Declaração de Agora é CAF. Agora é CAF. Agora é CAF. Agora é CAF. A gente podia chamar, por exemplo, para um painel, o Luciano Lima, que é do Banco do Brasil, tá? Para ele dar uma pincelada e botar todo mundo na mesma página. Como é que está a agricultura familiar? O que é hoje um agricultor familiar? Porque não adianta, por exemplo, eu ter uma renda ridícula e só ter renda agropecuária se eu tiver mais de 4 módulos fiscais, que é uma situação meio difícil. Por exemplo, na minha região, o módulo fiscal é 28 hectares. O cara que tem 112 hectares normalmente não tem renda de pequeno produtor rural. Eu tenho que ter mais da metade da minha renda oriunda da atividade agropecuária. Então, tem uma série de regras que eu acho que podia ser uma pauta de uma reunião, e o Luciano faz isso em meia hora, 40 minutos, 20 para perguntas. Podia até ser uma reunião que tivesse mais de uma pauta. Então, para o Murilo, eu gostaria de... Ele ratifica ou não essa ideia na próxima reunião, mas... Não foi o Murilo, não, Ronaldo. Ronaldo, você me citou 3 vezes. Quem levantou isso foi o Marcelo. Foi o Marcelo, desculpa. Isso, não foi eu que citei, não. Só para
deixar Mas eu acho que claro. Não a gente tem espera o vaidade Marcelo. nenhuma, não, meu amigo. Então a Por gente espera o favor, não Marcelo tem dar uma nenhuma vaidade pensada minha, nisso, não. mas desculpe, o É, Murilo. o E Marcelo o. ficou de pensar essa questão da agricultura familiar e trazer na próxima reunião para a gente. E, tá ok, Marcelo? Tudo bem? E aí você já conversa depois com o Ronaldo, que de repente a gente vai te dar já algumas sugestões que pode ser interessante. Fabrini ficou de Ok, completar ok. alguma fala do Maurício. Fabrini, por favor. Não, O Maurício tinha falado sobre a questão da defesa sanitária. isso, e só reforçar que, na verdade, hoje, talvez a maior questão da defesa sanitária é a necessidade de pessoal. Então, assim, não é trabalhar sobre a defesa sanitária, é trabalhar sobre a necessidade de pessoas, né, de Sim, veterinários, para veterinário. trabalharem na defesa sanitária aqui do Estado, entendeu? E A que gente já vem escutando há algum funciona até. tempo, desde o grupo Celuarte, lembra, Fabrini? No grupo Exatamente. Celuarte já se discutiu bastante essa questão É. da defesa sanitária, inclusive impediu determinadas ações que iam ser feitas lá exatamente pelo problema da nossa Perdemos defesa o CISB, sanitária. pô. Perdemos o CISB por causa de gente. Isso, É, por causa de gente. Perdemos o Ciro. exatamente. E hoje, né, Ronaldo, que me passou, que eu confesso que eu acho que todo mundo, não sei se todos acompanharam, mas saiu aí um decreto do governo federal Tudo, autorizando a tudo. comercialização Uma loucura. municipal, loucura, mas saiu hoje, né? O Ô, Fred, Ronaldo, perdão sem que ele está no entrar meio do aí. caminho aí, é só para dizer que nós vamos receber o lixo do leite de Minas Gerais com essa resolução. Tá? O Serviço de Inspeções Municipais de Minas, se você for ver, a maioria, com raríssimas exceções, é uma vergonha, mas permite que o leite seja mais barato, é o cara que vai mandar leite sem nota. Isso aqui vai ser uma bagunça. Eu não sei como é que alguém para e pensa e toma uma decisão dessa, achando que isso vai diminuir o preço do Absurdo. produto. Não Tá? é nem para Você vai discutir. jogar coisa suja numa área muito maior. Tá? Essa é a minha opinião. É um negócio horroroso e vai valer por um ano, hein? Um ano isso vai valer. E não vai abaixar Agora, preço de alimento, coisa nenhuma. Esse que é o problema. E brincando com não a vai saúde resolver da, nada. e brincando com a saúde da população, velho. Literalmente Exatamente. brincando com a saúde da população. Exatamente. Bom, meus amigos, então vamos lá. Só para a gente dar uma organizadinha. Então, na próxima reunião, a gente vai desenhar esses dois painéis. Eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para que já trouxessem nomes, formas que a gente vai poder fazer esse painel. Estou gostando da reunião. A primeira reunião desse ano está sendo extremamente produtiva, objetiva, pontual, né? Eu acho bem interessante isso. Então, vamos ver se em abril, que é a nossa próxima reunião, a gente já modela todos esses dois painéis para que a gente já possa marcar uma data. E lembrando sempre que é interessante, quando a gente tem um painel, a gente ter uma reunião logo depois desse painel para que a gente possa discutir. E esse painel tem que gerar um produto, né? É interessante ele gerar produto, seja uma nota técnica, seja uma nota para alguém, seja uma minuta de lei, seja lá o que for, o painel é importante que ele gere algum produto. Então, vamos pensar, vamos me ajudar aí a pensar isso na próxima reunião, sem falta. Espero que vocês lembrem, eu sei que vocês têm milhões de coisas para fazer, mas vamos tentar modelar esses dois para que a gente já possa marcar data e dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Todos concordam com esse caminhamento? De acordo. Tudo bem? Sim. Então, Marcelo, tudo bem? Marcelo, eu aguardo de você esse teu pensar a respeito da agricultura familiar, que pode estar até junto nessa modelagem desses painéis, se for o caso, né? Porque são dois assuntos que são bem abrangentes, abrangem, inclusive, né, a questão da agricultura familiar. Alguém tem mais alguma coisa a ser colocada? Eu Já que tenho, todos concordam. Fred, Fabrini. Vai lá, Fabrini. Eu só, na verdade, queria esclarecer, quando eu não pude estar na reunião geral, por conta de outra demanda, mas eu vi depois a minuta, né, dela,
e vi que lá dentro foi colocado uma questão a respeito aí do entendimento do arroz integral com Sim, relação a coisa que seria. Você já tem mais subsídios para dizer como é que isso vai ser desenvolvido? ainda não tenho. Assim que eu tiver, eu te falo. Tá, mas por que que eu estou perguntando isso? Porque nós aqui pela Firjan estamos atuando para uma empresa junto à Cefaz para essa questão desse entendimento. Depois eu até compartilho com você no particular aqui, Ótimo. quem for demandante e tudo. Porque, assim, o arroz está na cesta básica. Houve uma consulta à Cefaz, né, há um tempo atrás, perguntando se o arroz integral entraria nessa lista, e eles responderam, a Secretaria de Fazenda respondeu que arroz integral não é um item de cesta básica, portanto, estaria dentro da alíquota cheia do ICMS e não da alíquota da cesta básica. O entendimento que a gente tem, que a empresa tem, é que arroz é arroz. Não, e se você fosse considerar arroz, se tivesse arroz falso ou arroz verdadeiro, na verdade o arroz integral seria o arroz mais verdadeiro de todos, É porque é o verdadeiro. arroz que não é. Então, e aí está tendo hoje, nós estamos no movimento junto à Cefaz fazendo uma consulta, porque é um entendimento dentro dessas leis aí do ICMS, que também elas já são uma colcha de retalhos enorme, né? Porque cada vez tem uma emenda dentro da lei do ICMS de 1996 e tudo. Então, eu queria que como a gente está trabalhando por aqui e você apontou aí, queria que a gente, se fosse possível, trocasse talvez um pouquinho mais para entender e fazer uma atuação conjunta, entendeu? Ok. Essa demanda quem trouxe foi a Câmara Setorial de Gestão em Políticas Públicas, né? E é óbvio que a Câmara Setorial do Agro tem que entrar nessa discussão também. Mas a gente deixa eu tomar mais perto o que que vai ser feito e a gente conversa e a gente troca essa figurinha aí, tá bom, Fabrinho? Beleza? Perfeito, Bom, Fred, sem gente, problema. Obrigado, meu amigo. então, se todos estão de acordo, né, que o plano aqui colocou ok de acordo, então, na próxima reunião, a gente tem que modelar esses dois painéis. Aguardo, inclusive, as indicações de nome para que eu possa me comunicar e temas, o que cada um vai falar, quem vai falar o quê, para que eu possa fazer convite e que a gente possa seguir nossa viagem. Ok? Combinado? Todos concordam? Perfeito. Perfeito. Então, Marcelo, te aguardo a tua proposta da questão familiar. Então, sendo assim, nossa primeira reunião acaba com 2 pontos extremamente objetivos. Gostei disso, muito, muito, muito bom, né? Agradeço a presença de todos e muito obrigado e vamos em frente, né? Obrigado, Fred. Um abraço a todo Um mundo. abraço a Boa tarde aí a todos. todos. Ronaldo, você falou pra caramba, Abraço. você falou que eu não ia falar, hein? Eu falo isso Foi de DNA você. dele, Fabrício. Ronaldo, quando ela falar que não vai A falar, é gente subiu no brincadeira. elevador, agora eu vou fazer Então, fofoca. A gente subiu no elevador juntos, fomos almoçar juntos. Ele falou: Eu vou entrar, que a gente chegou em cima do laço da reunião. Eu vou entrar e não vou falar nada, vou ficar quieto, só ouvindo. e o É Ronaldo bacana falou, e o também. Ronaldo vira e falou, eu também vou fazer a mesma coisa, mas a gente não consegue segurar a língua. Os que Tchau, gente. Um mais abraço. falaram, os dois que mais falaram. Tchau. Tá bom, Boa gente. tarde a Obrigado. todos. Até logo.